Esse definitivamente não era o vídeo que eu tinha programado pra gravar pra vocês. Na verdade, o vídeo que ia ao ar hoje já está gravado. E por que que não é ele que está aqui? Porque nele eu dizia uma coisa que eu não estou muito certa se é o que eu quero realmente pra esse momento. E eu quero dividir isso com vocês, porque eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui atravessam esses momentos e podem ter a dificuldade de entender se eu tô me sabotando ou eu realmente preciso disso. No vídeo que eu tinha gravado, eu falo pra vocês que eu vou dar uma pausa do canal. Mas aí, o que vocês não sabem, além disso que vocês já não sabiam, é que algumas coisas estavam acontecendo aqui nos bastidores. Eu tinha acabado de fazer uma mentoria para melhorar esse canal, para entender como lidar melhor com o YouTube, para trazer mais gente para esse canal. Será que essa necessidade desesperada de dar uma pausa que eu fiquei não é uma autossabotagem? Agora que eu consegui flagrar, que eu acho que é isso mesmo, é essa sensação de flagra, eu consegui flagrar um sabotador. Eu já flagrei outros, mas esse aqui, ele é tão importante porque ele é um sabotador facilmente confundido com autocuidado. E algumas pessoas me perguntam como é que eu consigo entender se eu tô procrastinando ou se eu tô respeitando o meu tempo. E eu estou vivendo esse momento ao vivo e a cores, então eu achei que seria interessante trazer pra vocês o que eu estou percebendo. Eu sou uma pessoa bastante ativa, eu tenho muita vontade de fazer as coisas, eu tenho muita energia. Só que todas as vezes que eu penso em direcionar essa energia para esse crescimento, que é o meu desejo, eu começo a ficar cansada. O sintoma é físico. Comecem a reparar o que acontece no corpo de vocês. O sintoma é físico. Quando eu penso em vou sentar, vou escrever os roteiros, vou pesquisar as estratégias, vou pensar nos títulos, eu começo a sentir cansaço, eu começo a sentir um eu acho que hoje eu não tô bem, eu acho que minha cabeça não tá muito boa, acho que eu preciso descansar um pouquinho, vou tirar um cochilo, ou não, eu vou olhar isso outra hora, eu não vou entrar nisso agora, porque agora eu tô muito cansada. É novembro, né? Melhor eu ver isso ano que vem. Isso começa a vir, e é tão real e palpável, porque o meu corpo tá sentindo cansaço, o meu corpo ativa um lugar de ai. Sabe onde meu corpo ativa também, que eu acho que algumas vão se identificar? Na academia. Hoje eu estava na academia e eu estava fazendo aquele exercício de abdução, né, que é o que abre, assim, a perninha. E eu estava lá pegando um peso que ele estava pesado, mas ele estava ok. Aí eu olhei na minha frente uma mulher e um corpo lindo, assim, super definidinha, e ela estava ali concentradíssima no peso que ela estava pegando e eu vi que ela estava fazendo muita força. Eu olhei pra mim e eu falei, eu não tô fazendo a força que o meu corpo é capaz de fazer. Eu nunca faço a força que meu corpo é capaz de fazer. Eu sempre jogo seguro na academia. E aí eu falei, eu quero me desafiar. Eu preciso, não é só uma questão de querer, eu preciso me desafiar. Porque se fazendo as coisas numa velocidade reduzida, eu chego em lugares muito legais, imagina se eu fizer na velocidade normal, percebe que não é acelerada, do meu organismo. Imagina se eu usar a minha força mesmo e não ficar usando a força reduzida. Imagina se eu utilizar a minha energia mesmo e não ficar me poupando de gastá-la para fins que eu desejo, que essa é a grande questão da sabotagem, né? Inclusive tem um vídeo sobre autossabotagem aqui com um psicanalista que é o Plínio, que é meu amigo, e tem um vídeo também com a Luísa, que é outra psicanalista maravilhosa, que a gente falou sobre desejo, a gente falou sobre essa disputa, né, do querer o desejo e da dificuldade de consegui-lo, então eu vou deixar os dois vídeos linkados no final do vídeo naqueles cardzinhos pra vocês, tá bom? Esse é o pulo do gato. Você desejar muito uma coisa e quando você tá fazendo de tudo para conquistar, você percebe que algo em você faz de tudo para aquilo não se realizar. E aí, para mim, existem algumas coisas, né? Se aquilo se realiza, você perde a idealização. A gente gosta de idealizar e de imaginar como seria ser. E se eu realizo, eu não tenho mais essa sensação gostosa da imaginação. 2, se eu realizo, eu tenho novos problemas, né? E é uma realidade. Então, a Inara de 2018, 19,
que deixou o teatro e falou: "Tudo que eu quero é viver viajando, é ter uma vida livre geograficamente, é poder morar onde eu quiser", eu consegui realizar isso. Eu moro onde eu escolhi morar, eu não tenho obrigação nenhuma de ficar em alguma cidade, se eu quisesse ser nômade, eu poderia. Eu realizei muitos dos desejos dela. E hoje eu tenho novos problemas. É normal, porque eu tenho novas responsabilidades. Eu saí, né, do estado, eu moro com o meu companheiro, então é outro estilo de vida. Eu morava com amigas antes. Eu tenho um trabalho que se tornou uma empresa que começou como uma meia e depois passou para outro tipo de empresa. Então, eu tenho novos trabalhos. Estava fazendo ontem reunião com contadora. São novas responsabilidades que você garante, né, e conquista quando você deseja sair de um estágio para o outro. Então é muito natural que a gente fique atrasando esse estágio de acontecer. Então eu crio conteúdo há muitos anos, é claro que eu quero que esse conteúdo estoure, é claro que eu quero crescer muito esse canal. Inclusive você que tá aqui desde o início vai poder falar: "Olha, eu conheci ela desde o começo". É claro que eu quero. Mas se esse canal estoura e fura a minha bolha e se torna bastante conhecido, mesmo que seja dentro de um nicho, eu tenho novas responsabilidades, percebe? Eu vou ter que ter uma equipe maior do que eu tenho hoje, eu vou precisar de pessoas junto comigo, eu vou precisar investir mais de repente. São tantas coisas, são tantas. Eu tenho que entender como é que se emite nota pro YouTube. São novas responsabilidades aqui que você fica meio que se segurando de ter. Porque no fundo, no seu inconsciente, você sabe que conquistar aquilo que você deseja vem uma bagagenzinha junto, vem uma malinha junto de novas responsabilidades e novos problemas. Você vai sair de ter os que você tem hoje para ter novos problemas. E eu e minhas amigas, a gente sempre fala, eu quero novos problemas. Eu não quero mais ficar falando dos mesmos problemas que eu tenho aqui. Eu quero novos problemas porque significa que eu saí, que eu fui para outro estágio da minha vida. Mas, por mais que a gente conscientemente fale, eu quero novos problemas, inconscientemente a gente tá, não, esses aqui eu já sei lidar. Eu já sei lidar com a minha sensação de, ai, que merda, quando um vídeo não vai bem. Eu não sei lidar com atingir 50 mil, que acho que foi o que atingiu o da Sabrina. Imagina atingir 50 mil em todos os vídeos. É uma nova realidade. Eu não sei lidar com essa nova realidade. Eu quero essa nova realidade? Sim. Eu me assusto com essa nova realidade? Também, porque essa nova realidade, tudo, ó, eu acho que é interessante vocês pensarem assim. Tudo o que altera a sua realidade atual, mesmo que minimamente, faz um efeito borboleta e altera toda a sua realidade. Uma mudancinha pequena na engrenagem, no ritmo que você gira, muda tudo. Supondo, se você começar a fazer um exercício físico, isso muda a maneira como você se alimenta, isso muda os seus hábitos de compra, isso muda o seu sono, isso muda a sua energia, talvez você consiga fazer mais coisas, talvez isso mude a sua roda de amigos, talvez isso mude o seu relacionamento, talvez isso mude a sua libido, talvez isso mude. E vai. É uma coisa que você mudou que desencadeou uma mudança completa na sua vida. Normalmente isso acontece, né? Uma pequena mudancinha tem esse poder. Então, também por isso a gente fica freando tanto as coisas de mudarem e de acontecerem dentro da nossa vida. Eu escuto muito, é porque eu me saboto. Tá, Mona, e vai fazer o que com isso? Você sabe que você se sabota. Adianta ficar, é que eu me saboto. Ai, minha sabotadora, menina, nossa, não. Vamos fazer alguma coisa com isso. Se você flagrou a sua sabotadora em ação, é hora de fazer exatamente o contrário daquilo que ela está te pedindo para fazer, para que você rompa o ciclo com ela. E obviamente ela vai migrar de lugar, ela vai achar outra coisa para você sabotar, porque autossabotagem é uma parte de defesa da nossa psique. Ela está tentando te proteger dos seus próprios medos. Então, o fato de eu sabotar o meu crescimento, vamos colocar assim, ou sabotar a minha energia que eu preciso colocar para crescer, é a minha psique falando: ai, ó, a gente vai ficar tão cansada, vai ter tanta coisa pra fazer. Aí ela já me faz sentir o cansaço, sabe? Aí meu corpo já vai, ai, canseira, ai, nossa, que preguiça, ai, não, não quero. Mesma coisa a sabotagem que eu faço com a academia. Ai, mas é que fazer mais força, aí amanhã a gente vai ficar dolorida, aí não vai dar pra levantar a perna direito. Ai, tá bom do jeito que tá. Ó, não precisa se cansar desse jeito. É uma preguiça? É. Mas é uma preguiça tentando te proteger. Então, se você não fala para si mesma, não, pera lá, eu dou conta. Pera lá, não precisa me proteger de nada, não.
eu consigo fazer isso, aí as coisas não mudam. Eu percebi que eu tava fazendo comigo como uma mãe super protetora, sabe? Que não quer deixar a filha crescer e caminhar por si só e se arriscar na vida. Eu tava fazendo isso por mim. A minha mãe e meu pai nunca fizeram isso por mim, na verdade. Eles sempre me incentivaram a ir e fazer as coisas que eu quisesse. Mas euzinha estou fazendo isso comigo. Eu estou falando pra mim mesma, vamos com calma, segura. Você pode ir devagar, ó, devagar e sempre, devagar e sempre. E realmente, eu acredito, olha que dualidade aqui. Eu acredito que a gente, de passito a passito, pouquinho a pouquinho, a gente vai conquistando as coisas que a gente deseja. Constância, pra mim, é isso. É um pouquinho por dia e a gente vai construindo todo esse império. Só que quando existe a possibilidade de dar um salto, é o momento em que eu não me permito. É o momento em que eu falo, acho que não. Acho melhor eu recuar. E aí, quando você me vê, se você que me acompanha há um tempo, dando um tempo de rede social, ficando um pouco tempo fora, saindo um pouco de cena, é normalmente porque alguma coisa tá subindo. E aí, alguma coisa tá subindo e eu falo, então eu vou me fechar. Quando eu voltei da residência criativa lá em Pernambuco, que foi uma das experiências mais incríveis da minha carreira, que eu pude guiar uma vivência presencial em viagem, e esse era o fucking sonho da minha vida, levar mulheres pra viajar. Eu mesma viajar o mundo guiando mulheres é o sonho da minha vida. Eu voltei cansada, óbvio, porque é cansativo, mas eu tava muito feliz. E ao invés de aparecer nas redes sociais e de falar sobre isso com essa felicidade, eu me recolhi. Eu fiquei um tempo fora. Eu fiquei um tempo reenergizando. E existe sim o tempo de ficar pra dentro e reenergizar, mas eu precisaria de um dia pra isso. Um dia off, gente, vou ficar esse dia quietinha, absorvendo, pra poder voltar com tudo. E era como se eu não conseguisse voltar com tudo. E eu tô sendo muito vulnerável aqui pra vocês, gente, falando as coisas que eu também atravesso, porque eu sei que muitas de vocês, e vocês me mandam essas mensagens e eu sou profundamente grata mesmo. Vocês me mandam as mensagens de admiração e de como vocês gostariam de fazer as coisas como eu faço, criar o conteúdo, manter a constância e tal. E eu quero mostrar pra vocês que nada disso é feito sem trabalho e sem que eu também tenha que me colocar em observação e vencer os meus sabotadores e medos. Eu falei já, teve um vídeo que eu fiz aqui, acho que foi o segundo do Vida Desejante, que viralizou pra caramba, um corte dele. Falei que quando você vê uma pessoa muito autêntica, você pode ter certeza que ela tá sustentando o desconforto dos efeitos colaterais da existência dela. E ela está sustentando o desconforto de não agradar todo mundo. E algumas pessoas falaram: ai, não, pessoas autênticas não sentem isso. Pessoas autênticas não se importam com o que os outros pensam. E eu acho isso um tipo de pensamento bastante cruel de você ter. Porque é o tipo de pensamento que pode te impedir de buscar a sua autenticidade. Porque se você se importa com o que os outros pensam, você fala: então eu não sou autêntica. Não é verdade, nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós nos reconhecemos a partir do olhar do outro desde muito bebê, então sim, nós vamos nos importar com o olhar do outro. Inclusive, em um dos vídeos que eu fiz com a Luísa, a gente fala sobre isso. É praticamente impossível você não se importar com o que o outro vai pensar. E a autenticidade é sim sustentar o desconforto de desagradar e sustentar o desconforto de bancar as suas próprias escolhas, porque não é confortável. Esse desconforto que você sente quando você fala, eu vou fazer aquilo que eu quero, é ele mesmo que você tem que sustentar. E não é porque você o sente que você não nasceu para conquistar as coisas que você deseja. Pelo contrário, você tem que ir rumo a esse desconforto. Porque é ele que tá te dizendo, tenho trabalho aqui para fazer para chegar onde eu quero. Ele aponta esse caminho de trabalho de evolução que você precisa fazer em você para atingir o estágio daquilo que você deseja. Você não vai atingir o seu desejo saindo de A a B assim. Não tem como. Você vai precisar passar por um processo de preparação. E esse processo de preparação, pensa como um treinamento mesmo. É ganhar força, condicionamento, músculo para sustentar esse desejo. No começo é muito difícil, porque no começo você não sabe o que você está fazendo, você nunca fez aquilo, então é difícil.
mas vai ficando cada vez mais leve e cada vez mais fácil e rápido de você identificar aquilo que te sabota, como tá acontecendo agora aqui comigo. Flagrar a sabotadora é um momento de epifania, assim, é um momento que você fala: "Nossa, pera, calma, aqui eu achei um padrão". E não é porque você flagrou a sabotadora que você vai automaticamente parar de se sabotar. Não, você vai ter que olhar pra isso. Você vai ter que sentar com isso e falar: "Pera, por que que eu tô tendo esse padrão? Por que que eu tô repetindo isso?". E é óbvio, eu sempre recomendo que vocês tenham um acompanhamento com terapia, eu sou adepta da psicanálise, eu amo muito, mas também faço acompanhamento com mentoria. Eu gosto das 2 coisas, eu gosto da psicanálise e eu gosto da mentoria. E a mentoria, ela é uma espécie de coach sim, que as pessoas têm preconceito com coach, existem coaches e coaches, gente. Tem gente que é difícil e charlatão? Tem em todas as profissões, mas tem pessoas maravilhosas. Inclusive, o meu trabalho tem uma pitada de coach, então não tem nem como eu falar mal desse processo. E eu acho que é um processo acelerador, muito positivo. E eu acho que ele vira umas chaves pra gente depois mergulhar mais a fundo em psicanálise, em análise, ou enfim, onde você quiser, no tipo de terapia que você quiser, que eu gosto muito desse complemento. E eu faço esse trabalho aqui, fora, pra eu poder sustentar toda essa existência. Então, quando eu falei no vídeo passado, eu vou dar uma pausa do canal, eu realmente estava me sentindo muito cansada. E aí, mulheres e pessoas que menstruam vão saber aqui o que eu tô dizendo. Eu estava de TPM. E quando eu estou de TPM, eu fico querendo cavar um buraco e enfiar a minha cabeça dentro dele e não sair nunca mais. Eu fico achando que tá tudo ruim o que eu faço. Eu fico achando que eu tô, ai, sabe, enchendo o saco, que ninguém mais tá querendo nada. Eu não gosto de nada de. Ai, é tudo desgostoso, sabe? Quando eu tô de TPM. Eu fico triste, eu fico insegura. É um negócio bem profundo, é um trabalho bem profundo. E aí, só que normalmente eu não tomo atitude quando eu tô de TPM, justamente porque eu sei que eu tô alterada pelos hormônios. Dessa vez eu tomei a atitude, eu gravei o vídeo, falei com pessoas, falei, gente, vou parar e tal. E aí hoje eu tive esse estalo, porque eu vi como o vídeo passado performou super bem. Inclusive, muito obrigada, fiquei bastante feliz. E aí eu falei, Nara, você vai sair agora. Você vai sair agora quando as coisas que você quer que aconteçam estão acontecendo. Você vai sair agora quando você tá aprendendo a lidar com esse jogo, quando as pessoas estão começando a te conhecer melhor. Será que é mesmo hora de se retirar? E aí eu fiz essa pergunta pra mim e eu comecei a perceber todas as vezes que eu me retirei de momentos de virada importantes da minha história. E não, eu não me arrependo, eu não acho que eu fui burra, eu não acho que eu fui péssima, eu não acho nada disso, porque eu acho que a gente age de acordo com o nosso nível de consciência de cada capítulo da nossa história. Mas eu acredito que agora, se eu tive o nível de consciência de flagrar que eu estava me sabotando, eu preciso agir diferente. Porque se eu agir da mesma forma, isso não modifica a minha realidade, não modifica o meu caminho. Eu vou continuar repetindo um padrão. E não é o que eu quero. Isso não falando apenas do sucesso aqui do canal. Eu estou falando da minha evolução enquanto mulher, enquanto pessoa. Eu não quero puxar meu tapete sempre que eu estiver conquistando coisas que eu desejo. Então, estou cansada? Tá todo mundo cansado nesse final de ano. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho mentoradas para atender. Eu tenho um curso inteiro para gravar ainda. E eu estava me sentindo profundamente esgotada, mas eu sinto que, ao mesmo tempo, eu tenho tempo na minha rotina para descansar, para ler, para estudar, que eu não estava fazendo. Porque essa sabotagem que a gente faz coloca a gente num nível de esgotamento que faz a gente se sugar a nossa própria energia. Então, desdizendo o que eu disse, eu não vou dar uma pausa no canal tão já. Porque eu quero. Porque eu preciso me desafiar. E eu preciso saber até onde esse movimento me leva. O canal vai ter um recesso, eu sempre faço um recessinho de final de ano, mas eu vou fazer o recesso no tempo que eu falei que eu ia fazer esse recesso. Vai ser lá pro meio de dezembro, vocês vão ficar sabendo. Por enquanto, eu vou seguir aqui, trazendo esses movimentos para vocês e com vocês.
e podendo trazer essa parte mais vulnerável também, de me abrir com vocês para que vocês me conheçam um pouco mais. Eu acho que é importante que essa relação ela se estabeleça e que vocês entendam que as pessoas que vocês assistem e ouvem, elas têm, às vezes, os mesmos problemas que vocês. A única diferença é a maneira como a gente lida. E eu estou dizendo que eu lido dessa forma para que você se inspire e comece a lidar também. E, obviamente, tem o meu trabalho, onde eu guio mais profundamente você a lidar dessa forma como eu lido. Esse trabalho da gente aprender a driblar os nossos sabotadores e se colocar no caminho do nosso desejo é um trabalho contínuo. E ele vai ganhando novas camadas ao longo da nossa vida. Mas vale muito a pena entrar nesse processo. Então não fique acreditando que você não tem jeito, que você eu me saboto mesmo. Isso não entrar em enfrentamento com essa autossabotagem é o que vai te fazer passar por uma vida que não te preenche. Uma vida onde você simplesmente abaixou a cabeça para aquilo que diminui a sua potência de ação. E não é isso que a gente vai fazer. Não é isso que eu vou fazer aqui diante de você. Não é isso que eu escolhi fazer aqui agora. E eu espero que esse vídeo te inspire a olhar para aquilo que você está sabotando na sua vida e escolher fazer diferente. Eu quero conquistar as minhas coisas e eu quero que você conquiste as suas coisas. E essas coisas que a gente deseja conquistar depende da gente. Depende da nossa energia. Depende do quanto a gente vai se colocar nesse caminho. É claro, um PS, que a gente sabe que existe todo o entorno social e cultural que também interfere nisso. A gente fala disso em vários episódios daqui, podemos falar mais. Mas hoje o meu foco é em você. Porque se você não tiver essa força, nada vai mudar. Nada. Tem um vídeo aqui que eu falei disso, que é o Não Basta Querer. Eu sempre falo que eu vou colocar no card e eu esqueço, tá, gente? Eu vou tentar colocar no cardzinho aqui. Não basta querer, mas sem querer também você não chega a nenhum lugar. E é sobre isso que eu tô falando com vocês agora. A gente precisa ousar fazer diferente para que a gente tenha resultados diferentes. E é o que eu tô fazendo com vocês hoje. Certo? Se você chegou até o final desse vídeo, esse é mais um episódio do Vida Desejante. Meu podcast é o videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom. Eu sou mentora de mulheres, escritora, artista. E aqui no canal, aqui no podcast, dependendo se você está me ouvindo, toda quinta-feira às 9 da manhã eu trago uma reflexão diferente para a gente discutir, conversar. E o meu objetivo é que as nossas trocas te tragam autonomia para que você comunique e expresse aquilo que você deseja e passe a viver de acordo com a sua visão de mundo. Eu espero te ver aqui todas as semanas. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre-se de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, deixar o seu comentário. Quero saber como isso te tocou, se fez sentido o que você ouviu aqui. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo.